Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. Top 10, fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras! Alô, nação! Tabelinha no ar no Coluna do Fla. Vocês gostam de ganhar presente? Acho que todo mundo gosta, né? Quem não gosta de ganhar um presente? Aí chega fim de ano, é sempre aquela coisa, Natal, aí rola amigo oculto, amigo secreto, amigo disso, amigo da onça, amigo daquilo, presente de grego. Tem presente bom, tem presente de grego também, né? A gente vai falar sobre possíveis presentes para a nação rubro-negra, contratações que você consideraria um presente. Qual seria a contratação dos seus sonhos? Já pode comentar aqui embaixo também. Ou talvez dos sonhos você possa falar, sei lá, Lionel Messi, um nome assim absurdo que não tem como o Flamengo te presentear. Mas dos nomes possíveis, qual seria um presente aí que você gostaria de ganhar? Poeta Túlio Rodrigues, eu quero saber se você gosta de ganhar presente e quero saber se você acha que o Flamengo vai nos dar um grande presente, já pensando em 2025. E aí? Olha, Rafa Pereira, é aquilo, né? Então é Natal, e o que você fez? Essa musiquinha me deixa triste. Essas musiquinhas são muito tristes. Essas musiquinhas de Natalina pois Desabate. Mas... Desabate. Não. Natal é aquela coisa de confraternização e tal, família reunida. Quando tocava na televisão, assim, não sei se é da sua época, já é Natal. Essa é um clássico. Já não, essa ainda é legal, Agora, o Então é Natal da Simone é um negócio que ninguém aguenta mais, né? Mas, enfim, nada contra a cantora Simone, né? Uma bela música e tal. Mas, ô poeta Túlio, sobre os presentes para a nação rubro-negra, você acha que vai rolar? E outra, você acha que vai rolar um presentão do tamanho da nação, do tamanho do merecimento dessa torcida incrível, que é a torcida do Flamengo, a nação de 50 milhões de apaixonados? Olha, criar expectativas é sempre complicado, né? É aquela expectativa inimiga da frustração. Vem uma embalagem grande, a criança principalmente já acha que é um negócio fantástico, é um kit de cuecas, aí de meias, aí não é legal. Então, assim, mas eu acho que a gente tem a necessidade, né, de posições e que a gente precisa de bons nomes. Eu acho que o ataque, principalmente, é ali que, você, um cara para substituir, entre aspas, o Pedro, para suprir essa ausência, precisa ser um nome de peso, aí, um grande presente para a nação rubro-negra. Então, eu acho que a expectativa é mais ou menos essa, né, de pelo menos no ataque a gente ter aí um grande nome para 2025. Então, qual é a ideia dessa live aqui? A gente vai apresentar os principais nomes, talvez, né, de momento, que estão sendo cogitados pelo Flamengo, né, que estão no noticiário rubro-negro e que a gente aqui do Coluna do Fla tem acompanhado todos esses nomes. Há outros, mas a gente preparou aqui uma lista de possíveis presentes para o Flamengo. A gente quer saber o que você acha. Nome a nome a gente vai passando e você vai comentando também com a gente. Então, eu, poeta Túlio, você aí do outro lado, produção do Anderson Cavalcante, o jogador perdido. Bora rodar a vinheta e bora tabelar no Coluna do Fla. Galera, vamos lá, começando por Valentim Gomes. É um jogador que na última temporada fez 43 jogos, zagueiro, tá? 1 gol, 1.6 desarme por jogo, 12 cartões amarelos, tem um valor de mercado, de acordo com o Transfermarkt, atualmente de 10 milhões de euros. Diego Valentim Gomes, 21 anos, jogador do Vélez Sarsfield, da Argentina, com passagem por seleção argentina, jogador muito promissor, né? A curva desse rapaz tá assim, tem se valorizado, o Flamengo tá de olho, não é o único interessado. Que tal, poeta? O Flamengo precisa tanto assim de zagueiro? Você acredita que o Flamengo possa investir no Valentim Gomes? Seria um presentão?
Olha, Rafa, eu acho que assim, toda a contratação ela é uma aposta, né? Eu acho que quanto mais jovem o atleta, acho que maior é essa aposta. Seria, a depender do modelo de negócio, né, assim, você vai lá, você vai pagar pelos direitos econômicos dele, comprar 100% dos direitos econômicos, 10 milhões de euros. Hoje, para a gente, é um valor muito considerável. Eu não sei se o Flamengo optaria por fazer um investimento desse para a zaga, tendo as opções, lógico, vender o Fabrício Bruno, sei lá, por quantos milhões de reais, e você vai ter que ter uma reposição ali à altura, né? E você vai trazer até um jogador com perfil, uma característica diferente, que é o Valentim Gomes. Porque, assim, o Valentim Gomes, ele atua pela esquerda, né? E hoje, em teoria, a gente tem um jogador que atua pela esquerda, que é o Leonardo Pereira, né? O Léo Pereira. Eu acho Leonardo que Pereira eu nunca tinha ouvido. é, Mas é o nome dele. o, é o nome dele. O Léo Pereira, que atua pela esquerda, né? Eu acho que o Valentim Gomes não chegaria com esse status de titular. E não sei se o Flamengo. E lá na Lazio, ele é capitão. Na Lazio, ele é capitão do time aos 21 anos de idade. Né? Claro, ele, assim como a maioria dos jogadores jovens da América do Sul, né? dos sul-americanos, ele tem um olhar especial para a Europa, né? Tem um sonho aí de ser um jogador de um grande time da Europa. A Lazio da Itália, né? Tem um interesse já. Outros grandes da América do Sul, como River Plate, Palmeiras, Corinthians, além do Mengão, já demonstraram ali certo interesse no rapaz. É um cara que tá em alta, né, Túlio? Inegavelmente está em alta. Tá em alta e acho que, como eu disse, né? Comparando com o que a gente tem hoje do contexto do Flamengo, mesmo ele saindo da Europa, né? Estando com um time muito bem, vamos dizer assim, num momento ótimo, né? E não sei se ele chegaria para ser titular. E você tiraria o Léo Pereira. Talvez as pessoas vão questionar como o Léo Pereira terminou a temporada e tal, mas é um cara desconhecido, tem a fase de adaptação, né? A gente tem acompanhado aí o próprio o Alcaraz, né? Que, né, tem a mesma idade, tá com dificuldade aqui no Flamengo e tal, um jogador muito promissor também. Então acho que não chegaria para ser titular. E como eu disse, não sei se assim, tu queria ele no Flamengo como opção para compor? Claro que eu queria. É um cara bastante promissor. Mas eu não sei se o Flamengo vai fazer esse investimento, entendeu? Seria um bom presente? Seria e tal, mas não sei se chegaria para ser titular, assim, para ser dono da posição. Eu tenho essa dúvida. Que é um bom zagueiro, promissor, que tem tudo para ter um futuro brilhante, sem dúvida que é. Legal, legal. Galera, deixa o seu like, vamos que vamos seguindo, que a lista tem ótimos nomes. Então, o Valentim Gomes, então tem o aval do Poeta Túlio. Tá dado aval, Túlio? Tá dado aval? Tá dado. Não. Depende do aval, né? Meio aval, assim. Meio assim, ó. É um joinha assim, né? Não é aquele joinha. É um joinha, assim, deixa eu botar aqui, assim, ó. É um joinha comedido aqui, ó. Não é aquele assim, ó. Assim é aquele. O verdadeiro aval que uma pula dá é aquele assim. É. Mas tem que ver como é que se comunica com o boto, né? Como os botos se comunicam, pra gente saber como a gente comunica com o boto. Pois é. Agora, galera, é o seguinte: a gente vai falar de um jogador, né? Outro que brilha no futebol argentino. Estou falando de Gaston, né, Martirena. Ele que é de Montevidéu, ali do outro lado do Rio da Plata, né? E é um uruguaio que está arrebentando no Racing, 24 anos de idade apenas, na última temporada. O que ele fez com Cruzeiro, Corinthians e tal, equipes brasileiras, assim, na última temporada pelo Racing foi uma barbaridade. Martirena na última temporada, 38 jogos, 6 gols, 7 assistências, e aí quase 22%, né, de acerto nos cruzamentos. O valor de mercado dele, 5 milhões de euros, a gente está falando agora de lateral. Poeta Túlio Rodrigues, que tal o nome desse atleta? Martirena. Parece nome de remédio, né? Parece. Tá com vontade de ir ao banheiro, tome Martirena. Lateral direito. Precisa de um lateral direito? Tome Gaston Martirena. Tome Gaston Martirena. Olha, Rafa, eu acho que, assim, depende muito do contexto em que a gente vai se encontrar em 2025. Wesley
assim, tá muito na bola para sair, né? Eu acho que é um jogador que, se não sair na primeira janela, deve sair na segunda. Eu acho que o Gaston Martirena tem esse potencial, assim, na minha opinião, que ele é melhor, que tem características dentro da pesquisa. Eu não acompanho o Martirena, não assisti jogos dele, os contextos em que ele atuou nas partidas. Lógico, essas mais decisivas a gente acaba tendo conhecimento, mas que ele me parece ser melhor que o Varela, isso parece, sim, e as características, inclusive, muito melhores ao nosso estilo de jogo do que o Varela, sim, do que o Varela. Mas o Varela tá na seleção, né? O titular da seleção. Qual seleção? Uruguaia. De que ano? Dos últimos tempos. Ele briga por posição com quem? Com o próprio Martirena. Não, Pumita, né? Até tempo atrás é o Pumita, né? Pô. O Martirena também é uruguaio, né? Enfim. Mas é um jovem jogador. O Martirena completa agora jovem, 25 anos. Aí. Tal. Então, assim, eu iria para compor elenco inicialmente. Acho que não é um valor tão alto assim de mercado. É um jogador que eu olharia com bons olhos. Lógico, tem que considerar você assistir jogos, ter uma análise mais profunda do jogador, estatísticas, como eu falei, como que o atleta se comporta num jogo de pressão na casa do adversário, quando o time está perdendo, né, dentro de casa, né, você precisando buscar o resultado com a torcida no teu cangote. Você tem várias situações que também tem que ser levado em consideração, mas, assim, não é um jogador que me desagrada, e acho que a lateral direita vai ser uma posição que a gente vai precisar buscar um nome aí ou para ser titular. O ideal seria para repor, né? Manter o Wesley, tá em boa fase. Tentaria negociar o Varela e trazer um nome para repor. Ou a gente vai precisar trazer alguém para ser titular. E aí, hoje, né, olhando para a gente substituir o Wesley na fase que ele terminou, 2024, tá bem complicado, hein? Eu, inclusive, né, nessa pesquisa ao Martirena, por conta dos jogos contra equipes brasileiras que eu assisti, e ele já havia chamado a atenção, foi elogiadíssimo nesses jogos todos, Cruzeiro, Corinthians e tal, eu fiz uma pesquisa talvez um pouco maior sobre esse jogador, e o Martirena é o seguinte, ele já pediu pro Bielsa olhar mais pro futebol argentino, ele tá pedindo passagem na seleção uruguaia. Então é o seguinte, o que acontece o Flamengo tem que tomar cuidado, né, perdendo o Wesley, o que para mim seria péssimo, tendo dois jogadores que numa data FIFA, os dois podem ir, o Flamengo vai ficar sem lateral para escalar, cara. Então o Flamengo precisa estar bem calçado com relação a isso. É bem verdade que o próprio Wesley poderia ser chamado para a seleção brasileira, o Varela também para o Uruguai, e o Flamengo ia ficar numa situação complicada de todo modo. Mas é uma preocupação que ela existe, porque essa tal dessa data FIFA é sempre um problema. O cara vai para a seleção, além do desgaste que existe, pode machucar, enfim, é ruim. Mas o nome do Gaston Martirena é esse, então agrada. Então, na escala do tá dado aval, como é que seria pro Martirena, Túlio? Também, a depender do contexto, assim, né? Ou aquele mais comedido. Certo. Galera vai comentando também, né, sobre o nome do Martirena, o Valentim Gomes, que nós já mencionamos, agora falando de jogadores brasileiros e indo pro meio de campo. Pode botar o próximo na tela aí, produção. O próximo nome é o de Martinelli do Fluminense. Matheus Martinelli do Fluminense, que vive uma relação de amor e ódio com a torcida do Fluminense. Foi campeão da Libertadores jogando como titular e sendo importante na Libertadores de 2023 para o Fluminense. Eu considero um bom jogador. 34 jogos, 1 gol na última temporada, essa média aí de 1.1 desarme por jogo, 1.2, né, desarme por jogo, né, cartões amarelos foram 9, o valor de mercado dele 9 milhões de reais. Esse aqui tá no quintal, tá? Aqui no futebol brasileiro a gente tem mais acesso, vê mais jogos desse jogador. Poeta Túlio, tá dado aval ou não? Martinelli no Mengão. Teve gente até nos últimos dias falando sobre um troca-troca ali, o Alan pelo Martinelli. Seria uma boa? Era justamente isso que eu ia falar, né? Nesse contexto aí seria maravilhoso. E o Martinelli, ele também te dá a opção porque ele é um jogador polivalente, né? No Fluminense, principalmente com o Diniz, ele jogou
Acho que até de zagueiro ele jogou, né? Zagueiro, lateral, jogou de tudo. É um jogador 23 anos de polivalente. idade. E eu trocaria, assim, para ontem pelo Alan. Acho que é um cara que poderia compor o elenco ali, ser uma boa opção no meio-campo do Flamengo como volante. E ainda teria isso que a gente está falando. Você tem uma situação de jogo, você quer, né? Aquele momento em que o treinador vai demonstrar a qualidade, que ele vai entrar e vai, né, tentar algo diferente. O Martinelli poderia ser um jogador a ser utilizado em outras posições. Eu não vejo com maus olhos, não. Logicamente que o valor de mercado dele é um valor elevado, né? A gente estava falando, né, do zagueiro lá de 10 milhões de euros, 9, mas as posições mais para frente, né, a partir do meio campo ali para frente já ficam mais caras mesmo. Mas aí pensando também na condição hoje do Flamengo, né? Como o Flamengo encerra essa temporada. Mas, pô, se tivesse condição de envolver um troca-troca com o Alan, acho que seria maravilhoso. Por que não ter o Martinelli no Flamengo? Não vejo com maus olhos, não, Rafa. Eu também, eu concordo plenamente. Essa aí eu assino com tudo, com o poeta Túlio. Em relação ao Alan, assim, não dá para começar a frase. A questão do Fluminense seria até talvez uma memória afetiva com o Alan que hoje talvez não exista mais. Né? O Alan que jogou no Fluminense ali há 4, 5 anos, esse Alan no Flamengo assim, não chegou nem perto de aparecer em nenhum momento da passagem do Alan pelo Flamengo. Então o Martinelli, o aval tá. Como é que tá? É assim? Como é que tá assim, ó. Soltou até fogos aqui atrás, tá vendo? Lá, rapaz, olha só. Aval foi dado. Próximo nome, um outro jogador de meio de campo. Esse a galera vai curtir, hein? Lucas Paquetá. Uma situação toda especial, né? Com vários detalhes aí que a gente precisa colocar na balança. Mas vamos aos números do Paquetá na última temporada antes de passar para o Poeta Túlio fazer essa análise, que essa análise precisa de uma lupa especial. O Cria teve 43 jogos na última temporada, marcou 8 gols, deu 7 assistências, 13 cartões amarelos. O valor de mercado dele pelo site Transfermarkt, que é um balizador, né, pra gente, 40 milhões de euros. E aí, Tulhão? Não, eu acho que é uma loucura, né? Cogitar o Paquetá. Loucura! Pela situação jurídica dele. Eu vejo as pessoas noticiarem, debaterem isso e esquecem que o Paquetá pode ser banido do futebol, pô. E assim, hoje o West Ham tá doido para se livrar dele, a verdade é essa, né? Tem um problema nas mãos e seria uma loucura qualquer tipo de investimento por parte de uma diretoria que fez uma campanha prometendo ser profissional, né? Antever problemas, contratar, né? Baseado em muita análise de scout, né? De avaliações profundas de cada atleta. E não considerar essa questão do Paquetá seria uma loucura. Se ele não tivesse essa questão lá, desse processo que ele responde, né, porque ele pode receber uma punição que provavelmente se estenderia ali para a Europa, mas que pode abranger o mundo inteiro. Então, ele vindo para cá não vai mudar em nada a questão do processo que ele responde lá fora. Então, para mim, seria uma loucura hoje cogitar o Paquetá no Flamengo diante dessa situação jurídica que ele enfrenta. Acho que resolvendo essa questão, aí, logicamente, não precisaria nem discutir aqui. Eu já falaria, pô, Rafa Penido, já ia fazer o avalzão. Mas com ele aqui não tem nem meio aval. Hoje, o Paquetá é um jogador fora de cogitação. Isso aí é para a diretoria anterior que cogitava uma loucura dessa, né? Aquela coisa do amadorismo, de você cogitar investir qualquer tipo de valor num jogador que amanhã ou pode pegar uma suspensão longa, né? Até que se prove o contrário, o Paquetá é inocente, então por enquanto tá tudo certo, e pode ser até banido no futebol. Loucura cogitar o Paquetá hoje. Não tem aval. Então, sem aval para Lucas Paquetá. Muito bem, a gente segue aí com a nossa lista agora, falando de jogadores de ataque, hein? Próximo nome, Roger Guedes. Falamos um monte sobre Roger Guedes nos últimos tempos também. Já conheço a opinião do Poeta Túlio sobre. Na última temporada, olha os números aí de Roger Guedes. Agora falando sobre atacantes. 28 jogos, 22 gols, 5 assistências, 1 cartão amarelo e o valor de mercado estipulado em 10 milhões de euros. Tem aval ou não tem aval, Tulhão? Rafa, assim,
Eu acho que para substituir o Pedro, e lógico que a gente tem que levar em consideração o campeonato que ele disputa atualmente, até a última temporada dele do Corinthians foi muito boa e tal, mas assim, é um No atleta futebol que brasileiro deixou uma ótima impressão, né? na última Onde passou. temporada, né? Na última temporada, que ele passou até de 20 gols, coisa que o Gabigol, na temporada ruim, ele fez isso. Mas é um atacante que atua pelos lados, atua como segundo atacante, poderia ser um complemento ao Pedro. Mas, na minha opinião, a gente estaria buscando um jogador que, num primeiro momento, seria para substituir o Pedro e, possivelmente, atuar com o Pedro também. O Roger Guedes poderia ser esse jogador, porque ele atua muito bem como segundo atacante, poderia ser, e aí, logicamente, que o segundo atacante não tem tanto protagonismo, não faz tantos gols Exato. quanto o primeiro. Mas eu não sei se ele seria esse atleta para ser a referência no ataque do Flamengo, porque as pessoas têm que lembrar, a gente vai ter um calendário diferenciado, as competições se iniciarão mais cedo por conta do Pode Super Mundial bater de Clubes. 90 jogos em 2025, Flamengo. Não, a minha preocupação Insano. não é essa, porque assim, quando a gente chegar nos 90 jogos lá, provavelmente a gente vai estar com o Pedro. Mas antes disso, a gente tem o Campeonato Carioca, beleza, usa mais como laboratório, mas as primeiras fases da Copa do Brasil, início do Campeonato Brasileiro que começa em março, mais cedo, né? E a gente foi prometido pelo BAP que o Campeonato Brasileiro passaria a ser prioridade do Flamengo. Libertadores, a primeira fase da Libertadores, a gente viu o quanto foi importante, né? Aliás, o quanto faltou para a gente priorizar também a Libertadores, principalmente na primeira fase, para poder ter a vantagem de jogar a segunda partida em casa, e assim fomos eliminados por Peñarol e Olímpia, times tecnicamente fracos para a gente. Então, assim, eu não sei se eu tenho dúvida se o Roger Guedes seria esse cara, entendeu? Então, eu não sei, acho que eu não dou aval não, Rafa. Não dou aval, não. Sem aval para Roger Guedes, portanto, vamos ao próximo nome na nossa lista, pedindo de novo para você se inscrever, dar o seu like e participar, né? Participar bastante também nos comentários. Esse é o nome mais citado, talvez, pela nação rubro-negra quando a gente fala em mercado da bola, talvez durante o mês de dezembro de 2024 todo, né? Cúcio Hernández, que inclusive muita gente sequer o conhecia antes da gente, né, começar a trazê-lo para a nossa pauta, né? O Cúcio Hernández, na última temporada, fez 41 jogos com 25 gols, 14 assistências, 4 cartões amarelos, tem o valor de mercado estipulado em 18 milhões de euros. Tem uma galera que só falta o fã-clube. Cúcio. É para tanto? Seria esse presente todo, poeta Túlio? Seria o presente de Natal para a nação rubro-negra? Em que patamar está o Cúcio Hernández no seu conceito, poeta? Olha, Rafa, assim, eu não conheço o Cúcio Hernández, os números dele das últimas temporadas são muito bons, né? Assim, é uma média aí de praticamente 20 gols por temporada, né? A média nas últimas. Joga numa Estados liga Unidos? que não é lá tão forte, melhorou nos últimos anos e tal, mas né, pode ser que ele venha para o futebol brasileiro e arrebente, pode ser. Dos nomes, né? Ele já passou pelo futebol espanhol também, né? O Mallorca, o Getafe, passou por alguns times ali, né? O pequenos, o Huesca e tal. Dos nomes, tá? Dos nomes, a gente vai falar de outros nomes aqui. De alguns nomes, ele é o mais goleador. O cara, assim, que né, tem essa fase goleadora melhor, tem uma média maior de gols. Logicamente que, de repente, num time potencializado, como o Flamengo, com meio campo, né, com a Arrascaeta, com o De La Cruz, tendo aí, enfim, a gente espera e torce para isso, para que o Alcaraz, né, numa boa fase e tal, ele vai ter uma possibilidade muito maior de receber bolas de qualidade ali no ataque. É um nome que agrada pelo que assim, a gente pesquisa, porque até a pesquisa é complicada, né? Você vai pesquisar, aí você, já acha os gols de Cúcio Hernández, só golaço, né? O cara, mas a situação de jogo, né, ela é diferente. Agora, agrada, os números dele são bem empolgantes, deixam a gente, assim, muito empolgante. Agora tem que ver se José Boto e Felipe Luiz vão gostar tanto assim, né? E é um jogador novo, né? Então, assim, o Flamengo poderia pegar, mesmo que fizesse um investimento alto, poderia futuramente revendê-lo por
né, por um valor considerável também, acreditando, né, que ele, né, vai estar numa ótima fase, né, a tendência ali do atleta é cada vez mais se desenvolvendo, né, progredindo cada vez mais tecnicamente, mas é um nome aí que agrada bastante o torcedor, como eu disse, os números, tá? Os números, eu gostei muito dos números e acho que é o cara mais goleador. Daria o aval, tendo a grana, tá? Daria o meu aval aí. Opa, 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 então houve o aval do poeta Túlio para Cúcio Hernández, colombiano de 25 anos de idade, atacante. Atacante, né, metedor de gol. Menos que o Pedro, né, é óbvio, é importante ressaltar joga isso, menos mas também que o Pedro, né? Joga bem joga, menos. joga menos que o Pedro, é verdade. Cara, é aquilo, se a gente for comparar qualquer um com o Pedro, qualquer outro vai tomar um pau, assim, porque tirando os grandes do futebol europeu, poucos atacantes centroavantes têm números parecidos com os de Pedro Guilherme, que não à toa foi para a Copa do Mundo pela seleção brasileira, que é a seleção pentacampeã. O Pedro é um jogador, assim, sensacional, assim. A gente está falando sobre reserva para o Pedro, então não espere números de Pedro, de nenhum jogador que pintar nessa lista de possíveis reforços para o ataque do Flamengo. Se acontecer, é zebra enorme. Então, o Cúcio Hernández com aval. Assim, recapitulando, me ajuda aqui, poeta Túlio. Demos o aval pro Valentim Gomes, o zagueiro, um aval tímido, mas Isso. foi dado. O Martirena teve um aval mais firme, mais firmeza. O Martinelli teve um aval também, especialmente pela situação de troca com o Alan, né? E a gente está falando de presente de Natal também, né? O Paquetá não teve o aval, né? Não seria o presente de Natal. Roger Guedes também não ficou sem o aval. E o Cúcio Hernández teve aí o aval do poeta Túlio. Desses, então, o Cúcio seria o grande presente de Natal para a nação rubro-negra até aqui. Eu tenho uma pergunta para o poeta Túlio, para a nação rubro-negra. Roberto Firmino foi falado também nos últimos tempos como um jogador que o Flamengo olha, ele acompanha o Flamengo e tal. Né? Infelizmente, aquele gol eu nunca vou engolir, né? Aquele gol na prorrogação, né? Lá em 2019, no Mundial. Mas, enfim, águas passadas. Olhando para frente, você pensa que o Roberto Firmino, Túlio, que com tanto tempo de seleção brasileira e tal, de Europa, a gente pode até colocar na tela, produção, Roberto Firmino, para a gente debater, pensar junto aqui. Na última temporada, 34 jogos, 9 gols, 7 assistências. O valor de mercado dele caiu nos últimos tempos também, né? Queria saber de você, poeta Túlio, se o Firmino seria um presente de Natal para a nação rubro-negra. Olha, Rafa, eu não traria o Firmino pelo seguinte, né? Acho que a idade, tá? A gente vê que 33 anos. Nos últimos anos ele, né, vem diminuindo a média de gols dele, ano a ano. Nas últimas 2 temporadas, nessa atual... Né, na Arábia Saudita, né? Na Arábia Saudita. Os números dele são... Para um atacante do nível dele, de seleção, o cara que foi do Liverpool e tal, são números muito baixos. E na Arábia, a gente está falando de um campeonato que a qualidade técnica é menor do que no Brasil, o estilo de futebol é outro, tanto que a gente sempre fala, né, que o jogador, quando vem de lá, e a gente precisa daquele período de adaptação, justamente pelas diferenças do futebol. O número de jogos, né, também, assim, lá é muito menor do que aqui, mas eu acho que o Firmino vem vem caindo, né, seu desempenho nos últimos anos. E aí, pô, você vai substituir um atacante como o Gabigol, tá? Por mais que você possa levar em consideração a maneira com que ele terminou o último ano de 2024, etc, pela sua qualidade técnica, que caiu claramente, não dá para você pegar e repor com um jogador de 33 anos. Outra coisa que eu acho importante ressaltar aqui é um nome que, quando eu vi surgir, me surpreendeu. Parece que alguns desses nomes que surgiram aí, principalmente esses jogadores medalhões, estavam lá no scout da diretoria anterior. Porque, pelo que eu estava vendo, o Boto quer privilegiar jogadores jovens, né? Que, né, ele possa trazer por um valor de mercado baixo, entre aspas, e que tenha poder de revenda, que vai ter o desempenho
logicamente, aprimorado no Flamengo, que pode dar frutos, e que o Flamengo possa revender lá na frente. Inclusive, uma especialidade. O cara gerou lá para o Benfica um lucro bilionário, logicamente, trabalhando diretamente com o scout. Então, o Firmino, eu acho que tem essa questão da idade, dos números dele, que é diferente, por exemplo, do Coutinho Hernandes, que ano a ano, né? Lógico, é muito mais jovem, mas ano a ano vem aumentando a sua média de gols. O Firmino tá naquela decrescente, né? Ele tá caindo. Então, assim, viria muito mais pelo nome, tá? Do que pelo desempenho, e acho que a idade prejudica, e pelo menos o que eu vi sendo noticiado, a característica do atleta, idade, etc, 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 é diferente do que o Boto Cor-de-Rosa tá buscando para o Flamengo. Então, não teria meu aval, Rafa. Muito bem, muito bem. Sem aval para Roberto Firmino, galera, vá comentando também. Temos mais um nome, um outro atacante. Estamos falando, pode botar na tela a produção, Lassina Traoré. Na última temporada, 20 jogos, 4 gols, 7 assistências, 3 amarelos e um valor de mercado aí de 5 milhões de reais para esse jogador que é burquino, né, de Burkina Faso. Poeta Túlio Rodrigues, eu queria que você analisasse esse nome. Seria um presente de Natal para a nação rubro-negra ou não? Eu acho que seria um souvenir, né? Tipo, poxa, esse tipo para seu presente, mas tem um souvenirzinho. É tipo, você tá esperando o PlayStation 5 e você ganhar uma caneca, com todo respeito ao Lassina Traoré. Eu acho que, assim, como eu falei, para você fazer uma análise do atleta, tem que olhar o desempenho dele jogando. É centroavante também, mas era legal assistir os jogos, né? Mais de um, ver como é que ele atua. Joguei muito no videogame com ele, né? Eu gosto muito do Ajax da Holanda, né? Que é uma equipe absolutamente tradicional, né? Do futebol mundial, é multicampeão europeu, assim, de priscas eras. A galera mais nova talvez não tenha a ideia do Ajax, o colosso que é o Ajax, que é o maior time holandês. Né? Jogou depois do Ajax no Shakhtar Donetsk e tal. Eu tenho esse carinho especial por ele, por ter jogado videogame, mas também assisti poucos jogos do sujeito. Também não vejo a seleção de Burkina Faso, é bem verdade, né? E os números, né? Números de gols ainda um pouco tímidos, mas é um jogador de 20, é um jogador de 23 anos. Então, será? Então, eu acho que eu estou de acordo contigo. Um souvenir, né? Não chega a ser aquele presentaço, né, Túlio? Porque assim, acho que depende também, a gente fala aqui, assim, presente de Natal, tipo assim, seria aquele... não ia fazer igual o Vasco, né? Teve um ano aí que o Eurico prometeu um presente de Natal, aí chegou no Natal lá... lembrancinha. Eles apresentaram... Esqueci o nome do jogador, cara, mas era... Tipo, a torcida do Vasco tava projetando, sei lá, o Messi, e o Vasco anunciando, fazendo todo um trabalho de marketing, não sei o quê. Aí eu esqueci o nome do cara. Esqueci. Deixa eu ver aqui. Presente de Natal, Vasco. De Natal... O Vasco. Escudeiro. O Vasco apresentou Escudeiro. Nossa, é verdade. Que loucura, porra, hein? meu irmão. Os caras esperando lá, especulando um montão de nome, não sei o que, o Escudeiro. Mas assim, eu acho que seria isso. A gente esperando talvez uma... A gente não, assim, eu confesso que nesse momento, aí é coisa pessoal do Túlio. A minha expectativa está sendo muito mais pela reformulação e reestruturação do departamento de futebol do Flamengo do que por contratações. Lógico que eles têm que estar trabalhando lá em paralelo a isso, né, a essas questões, mas eu estou muito curioso para ver como é que vai ser montado esse novo departamento de futebol do Flamengo. Mas eu não estou criando expectativa num grande nome, lógico, eu espero, como eu falei, eu acho que olhar o ataque, e aí assim, a gente vai precisar de um atacante, e não vejo isso no Lassina Traoré, de que vai segurar a Pemba, falando no popular, lá enquanto ele... o Pedro tá fora de... enquanto o Pedro tá fora de combate. Não vejo ele como esse jogador. Como eu disse, em números, né, o Coutinho, ele talvez tenha essa característica muito mais goleadora, que pode dar esse retorno que a gente espera, o cara que vai assumir o ataque, ser o jogador referência lá na frente, do que todos os outros nomes que a gente falou aqui. Né? São jogadores de... mas no Flamengo pode ser... Ok, pode ser que seja... Mas assim, a gente tem que estar ciente da característica do jogador que a gente está trazendo. Por exemplo, eu não posso esperar que Luiz Araújo, Cebolinha, Michael, Plata, seja goleador atuando pelos lados, enquanto o Pedro atua, de frente pro gol, pô. Né? Homem referência, homem gol, o cara que tá ali para
para empurrar a bola para dentro. Não posso ter, geralmente, o atacante que atua pelos lados, o segundo atacante tem menos gols do que um homem referência. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, para não se enganar, é bom a gente pesquisar, claro, logicamente. Mas acho que estaria longe de ser o Lassina Traoré um grande presente de Natal. Lógico que assim, é melhor do que Escudeiro, mas também acho que não seria ali para, né, o Papai Noel chegar lá, jogar sua sacolinha para agradar todo mundo. Não seria unanimidade, acho que também não supriria a nossa maior necessidade nesse primeiro semestre de 2025, Rafa. Muito bem, muito bem. Então, gente, resumo da ópera, né? Falamos sobre alguns nomes, sobre o Valentim Gomes, sobre o Martirena, o Martinelli, o Paquetá, o Roger Guedes, o Cúcio, o Firmino e o Traoré. E o seguinte, talvez em termos de impacto, agora uma opinião pessoal, acho que o Paquetá desses aqui seria o único que pararia a aeroporto, né, que haveria uma festa, assim, mas pode ser que seja de fato aquele oba-oba que seja altamente frustrado e economicamente um tombo, inclusive para o Flamengo, porque seria... seria algo assim muito perigoso, né? O Flamengo a essa altura trazer o Paquetá dentro de todas essas incertezas que o Túlio mencionou e mencionou muito bem. Agora, das opções, então o Cúcio Hernandes foi eleito o presente de Natal para a galera. Se é presentão, se é presentaço, mas aí se é lembrancinha. Você assina essa? Você pega a caneta para assinar? Olha, eu prefiro me abster aí da questão da caneta. Não, né? Mas assim, o Paquetá seria um puta presente, tá? Assim, acho que tem que deixar isso claro. A análise não é na qualidade técnica do Paquetá. Eu acho ele um jogadoraço. Que dentro de uma racionalidade, eu concordo que é uma loucura. É claro que é uma loucura. Mas então, seria um grande presente, né? Seria. Então, vamos deixar essa pra galera decidir. Desses nomes aí, qual seria o presente de Natal, né, pro Mengão. É bem verdade que às vezes a gente não espera e surge um nome aí que estava engatilhado com o Mbappé e tal. O José Boto e o Felipe Luiz, nos últimos dias, a gente sabe que eles se encontraram na Europa, sabe que essa linha está acontecendo, essa ponte está acontecendo de uma forma legal. Então, acho que a gente pode esperar coisas bem legais, né, para o Mengão em 2025. Muito obrigado, Poeta Túlio, produção, Nação Rubro-Negra, e deixa o seu comentário aqui. Até o próximo vídeo, próxima live aqui no Coluna do Fla. Tchau, tchau. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. Top 10, fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!